Você bem informado. Jornal da Ótima. Nós já estamos em contato aqui com a nossa colaboradora, a veterinária Rafaela Dalpiero. Vamos falar de coisa boa, falar dos nossos animaizinhos. A gente sempre comenta aqui no jornal que os cuidados são fundamentais, que o animal é mesmo o melhor amigo do homem. Não faz nada disso que a gente está acompanhando aí nas manchetes. Né, Rafaela? Muito bom dia, obrigada por participar aqui do nosso jornal. Bom dia, obrigada pelo convite novamente. Vamos falar um pouquinho dos animais, hoje especificamente sobre alimentação, é isso mesmo? Claro, vamos embora. Rafaela, então para a gente começar o bate-papo, só lembrando, você que está ouvindo o Jornal da Ótima, Paulo Ricardo, qual é o WhatsApp para que o ouvinte possa participar e mandar perguntas aqui para a doutora Rafaela com relação aos animais? 99651-1849, vou repetir, 99651-1849. Você pode participar, envie sua pergunta. Nós estamos aqui para tentar ajudar você a ter todos os esclarecimentos. Doutora, falar dos animais então, né? A alimentação, a gente sabe que os animais precisam ter uma alimentação, né, de acordo com as necessidades deles, mas hoje em dia, assim como para os humanos, está muito na moda também essa questão de alimentação natural, alimentação restritiva, alimentação, não sei se é o termo correto ou não, mas diet para o animal, não sei se tem isso ou não. O que a gente pode pontuar para começar o bate-papo sobre alimentação? Tem que ser diferenciada, mas como tem que ser essa alimentação? Sim, na verdade, a gente tem hoje em dia 2 tipos de alimentação para os cães e para os gatos, tá? Na verdade, a gente tem as rações, né, que é super fácil, que a maioria das pessoas tem conhecimento. E nas rações, a gente também tem as classificações das melhores rações, né, que a gente chama de super prêmio, de prêmio. E a gente tem uma área nova, né, que na verdade, assim, não é tão nova assim, que é a alimentação natural, que seria o quê? A gente dar alimentos de verdade para o animal. Porém, a alimentação natural é feita assim como é feita para nós, né? Passada por um nutrólogo, onde é feito todo o balanceamento desse alimento para ver o que o seu animal necessita. Se for um animal gordinho, obeso, a gente pode entrar com uma dieta, às vezes low carb, uma dieta para perda de peso. Pode também para o animal? Pode, né? Até porque a gente tem que lembrar que o animal é carnívoro, né? Então a gente está colocando para eles comerem tanto carboidrato que eles estão engordando por causa disso. Legal. Quando você fala do tipo de ração, a gente sabe que existem rações de todos os tipos e preços, né? E nem sempre aquela que tem o preço mais alto é a que é melhor para o animal. O que é importante o dono, então, do animalzinho observar de nutriente, do que tem ali na ração, né? Quando for comprar para o seu gato ou para o seu cachorro? Tá, primeiro eu sempre peço para as pessoas, assim, lembrarem que ficarem sempre na ração super premium e na premium, que são as duas melhores ali. E sempre olhar as proteínas e o tipo de proteína. Então, vamos supor, quando vem escrito muita farinha de não sei o que, farelo de não sei o que, a gente já deleta, porque isso não é a própria proteína do animal, né? Que ele precisa de uma proteína animal. Então, as rações melhores, elas têm proteína animal. Então, procurar proteína do frango, proteína bovina, de cordeiro e etc. Então, sempre focar nas proteínas e na qualidade da proteína que tem nessa ração. Né? Isso a gente consegue ver no rótulo atrás. Com relação à alimentação, período de alimentação do animal. Tem gente que opta por deixar a ração ali num cantinho e quando o animal tem fome, ele vai e come. Tem gente que não. Tem gente que prefere escolher os horários, eu dou de manhã, dou no final da tarde, ou tem gente que quer alimentar toda hora. Qual que é a principal recomendação? Para os animais adultos e para os pequenos também. Sim. Na verdade, os filhotes, né, precisam de um intervalo menor de alimentação. Então, ou seja, a cada 4 horas ou então a cada 5 horas, pelo menos, para eles estarem ingerindo, porque eles estão em fase de crescimento. Assim que eles chegam ao adulto, eu peço para alimentar no mínimo 2 vezes por dia. Por quê? Porque eu não quero que esse animal fique 14, 24 horas sem nada no estômago, né? Então isso é muito tempo para o animal e podem causar aqueles vômitos, né? Que o animal fica muito tempo sem comer e etc. Então, assim, pode deixar à vontade? Eu particularmente não gosto. Por quê? Porque a ração pode ficar contaminada
por formigas ou então por coisas do ambiente, né? E também pode ser que o animal não tenha noção de tanto comer e ele come tudo de uma vez ou ele quase não come. Então é bom a gente saber exatamente a quantidade de ração que ele come. E isso a gente precisa balancear e ter um horário correto para isso. Com relação à água agora, nós sabemos que para nós a água é fundamental, a nossa recomendação até a doutora Mônica, nossa nutricionista também que colabora aqui no Jornal da Ótima, em toda terça-feira ela fala, vamos beber água, é importante a hidratação, ainda mais agora com o tempo seco. Sim. No caso dos animais, a recomendação é a mesma? A mesmíssima, a água é importantíssimo, né? Na verdade, nosso corpo, a maior parte é a água, assim como dos animais. Então, para os animais, aí é indicado deixar a água à vontade, uma água fresca, de boa qualidade, ou seja, uma água de um filtro ou uma água potável. No caso de gatos, que eles são super chatos para tomar água, né? Então, eles gostam muito de fontes ou de águas correntes, né? Às vezes eu dou umas diquinhas de colocar um gelinho ou colocar alguma coisa para atrair mais ainda o animal a beber água, tá? Porque é super importante. Nós temos participação de ouvinte, acho que chegou o áudio, né? Alguns áudios já chegaram. Vamos ouvir um e daqui a pouco Claro. O Paulo faz a pergunta dele também, ele já tá ali na expectativa. Ô, Natan, vamos começar com a participação dos ouvintes, então. Começando com... Solta um áudio aí pra gente daqueles que chegaram. Vamos então, Aline. Bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Vamos começar aqui com o áudio do Adriano de Taubaté, que diz que tá com um problema com o pet dele. Ele gostaria muito da sua ajuda. Vamos ouvir, doutora. Bom dia, galera do Jornal na Ótima, todos os ouvintes, a doutora, a minha veterinária, o Adriano Tabaté. Eu tô com um probleminha com o meu cachorro, assim, como se saísse uma ferida no cachorro, sabe? Parecendo tipo sarna, num determinado ponto do corpo, ó, das patinhas, os pelos somem, fica aquela coisa russa. Levei numa casa de ração, o rapaz me indicou um remédio, um spray roxo para aplicar. Deu uma melhorada, mas ainda continua ainda. Tem alguma ideia do que pode ser? E poder indicar um remédio para mim melhor? Dá a impressão que é uma infecção por dentro, alguma coisa assim. Apesar de ter uma situação que ele vive, é um macho, ele vive junto com mais 3 fêmeas. A mãe e mais 2 filhos, né? Mais 2 filhotes fêmeas. E elas batem muito, brigam muito com ele. Não sei se é por causa de ser o único macho, enfim. Então ele fica mais isolado nos cantos, mas ele come normal, ele late, ele... é ativo, mas volta e meia você pega ele no cantinho quieto, parado. Adriano Tabaté tá na hora, tá bom demais. Um abraço. Adriano de Taubaté, que tem cachorro e tem passarinho também. A gente acompanhou ali no áudio. Doutora Rafaela, o que dá para responder para ele? Então, na verdade, assim, é complicado eu passar qualquer tipo de medicamento para esse animal sem poder avaliar. Mas a gente sabe que problemas de pele, a gente tem casos de alergia, casos de sarna, casos de fungos, né? Vários problemas que causam dermatites, né? Que vão causar esse problema de pele no animal. O fato as fêmeas estarem brigando com o macho, né? É importante fazer uma socialização, né? Uma caminhada, sair com os animais, fazer com que eles gastem energia para tentar diminuir esse estresse que está tendo lá dentro e ele ficar menos estressado. E às vezes até o estresse pode causar alguns problemas na pele também, tá? Então dá uma olhadinha nessa parte comportamental que vai te ajudar. E assim, o que eu posso talvez te indicar seriam banhos com shampoos neutros para cão, mas procurar um veterinário para dar o diagnóstico correto desse problema de pele. É importante, né? Sempre pedir orientação de um profissional, né? Porque cada caso é um caso que a gente consegue passar um panorama de maneira geral, né, Rafaela? Sim, sim. Bom, Paulo Ricardo, 8h47, as suas perguntas, então. Doutora Rafaela, primeiro quero dizer um bom dia. Obrigada. E outro dia estávamos eu e a minha mulher assistindo uma live sua com a Bia, se eu não me engano. Uhum. Confere, Bia. Sim. São 2 perguntas. Eu tenho 2 cachorras e 2 gatas. Na realidade, 3 gatas, né? Porque uma é agregada, ela, né? Vive lá em casa. Sobre ração, segundo especialistas, sem corante. É o que a gente compra. São gatas castradas, a gente compra ração, tanto para elas quanto para as cachorras, ração sem corante. É o que dizem que é a forma certa de se alimentar os animais. E sobre as cachorras, eu conversei com uma veterinária e ela disse
do pão francês. E elas adoram pão francês. E eu dou. E segundo ela, não tem problema, pode dar normalmente. Confere. Na verdade, assim, vamos falar primeiro da ração sem corante, né? Na verdade, as rações que são chamadas de super premium, elas não têm corante mesmo, tá? Por quê? Porque corante, ele é algo para dar a cor, dar sabor e fazer com que ela dure mais tempo. Então, ou seja, geralmente rações de pior qualidade, elas possuem corantes e palatabilizantes, que é para dar sabor. A questão do pão francês, infelizmente, não confere. Por quê? Porque o pão francês, ele tem alto índice glicêmico, então, ou seja, ele tem uma quantidade de carboidratos muito alta e causa um pico de insulina muito grande no animal. Tem muitos casos de animais que têm alergia ao glúten, tá? Então, ou seja, a gente tem animais que são celíacos, então comer o pão francês também não seria interessante. Então, assim, hoje em dia eu indico muito a gente entrar com alguns petiscos mais naturais, né? Tem como eu fazer algum petisco com uma farinha mais integral, alguma coisa assim, pra gente dar uma melhor qualidade de alimentação. Nós temos mais participação dos ouvintes, 8h50. Natan Cortez, chegou mais áudio. Aí vamos colocar mais um áudio, então. Vamos sim, Aline. Agora a gente tem a participação aqui do Renan de Pinda, que também fez uma pergunta para Rafaela. Bom dia, pessoal do Jornal da Ótima. Bom dia, doutora Rafaela. Minha avó, ela tem uma gatinha que ela fez uma castração e ficou o ponto. E o veterinário falou que aquele ponto ia sair sozinho, né? Que ele ia dissolver e ia cair. Só que um dos pontos tá lá ainda, já faz algum tempinho. Quanto tempo demora para cair? Eu tenho que levar no veterinário de novo, mas tá sequinho, não tá nada inflamado, mas eu tenho que levar ou não precisa, vai cair sozinho. Aqui é o Renan de Pinda. Então vamos lá, na verdade depende de qual foi o fio utilizado para fazer o ponto, tá? Se for o fio de nylon, que é o mais utilizado, não é nylon de pesca, tá? Nylon específico para cirurgia. Se for o fio de nylon, ele não é absorvido pelo corpo, então ele precisa ser retirado. Quando ele é absorvido ou quando o corpo começa a rejeitar, pode demorar até 2 anos. Mal não faz, porque ele é um fio que geralmente não causa alergia ou algum problema para o animal. Mas o interessante seria tirar para não incomodar realmente o pet mais para frente, tá? Respondido, então, ao questionamento feito pelos nossos ouvintes, 8h51, eu queria só que a gente iniciasse uma outra discussão com relação a essa questão dos animais, e já sugiro até que fique como tema para a gente estender o assunto na nossa próxima participação, mas eu vou pegar de gancho aqui o que mandou para a gente a Valéria mora em Taubaté, e ela diz o seguinte: hoje em dia, com relação à questão de doação de animais ou a comercialização dos animais, é permitido? Não é permitido? Gostaria que a doutora falasse sobre essa questão, sobretudo de doação consciente, né? Então a gente entra nesse ponto. As pessoas gostam muito dos animaizinhos. A gente vê na internet hoje, é moda, as pessoas, dou um gato, dou um cachorro, e algumas ainda vendendo. Isso é permitido? Não é permitido? É legal? Não é legal? Vamos falar então primeiro sobre a parte da venda, tá? A venda online, ela já está proibida, né? Existe um projeto de lei desde 2016 para proibir realmente a venda dos animais por via online, ou Facebook, ou LX, ou sei lá o quê. Então os animais não devem ser vendidos. Por quê? Porque, na verdade, isso abre uma gama de pessoas que podem vender esses animais ou criar esses animais de uma forma não correta, né? Então, ou seja, no fundo de casa, tem uma fêmea e um macho, vai lá e cruza e vende. Então, para evitar esse tipo de trabalho, né? Por quê? Porque existem canis que são legalizados, que tem tudo certinho, que trabalham com genética e toda a parte de melhorar o animal, que fazem esse serviço e fazem de muita boa qualidade. A questão de adoção, né, na verdade, é importantíssimo. Hoje em dia a gente tem muitos animais, né, na rua, a gente tem muitos animais que precisam de um novo lar, né? Eu sempre peço para a pessoa, quando for adotar um animal, sempre pense realmente assim, se ela tem a capacidade de ter um cão, né? Se ela tem a capacidade de ter um gato, seja uma capacidade financeira, seja espaço, seja tempo, seja para dar amor, tudo isso porque eles exigem da gente, não é simplesmente
água e comida, tá? E assim, né, existem ONGs maravilhosas em toda a região do Vale do Paraíba que fazem um serviço muito legal, né, de doação de animais. Então, assim, procurem pessoas para você tentar ver, ajudar os animais que realmente estão precisando, né? E essas ONGs são ótimas opções para a gente estar adotando um animalzinho ou um amiguinho para estar com a gente. Ok, então daqui a pouquinho a gente abre aqui para que você continue mandando as perguntas, né? Elas todas ficam com a gente e na próxima oportunidade a doutora Rafaela comenta tanto mais a respeito dessa questão de adoção consciente, né? Quanto relacionada aí aos cuidados que precisamos ter com os nossos animais. Sim, se for falar sobre isso, a gente fala mais umas 3 horas. Fica o dia todo aqui conversando, né, Rafaela? Sim. Agradeço muito a sua participação, o seu tempo aqui no Jornal da Ótima. Essas informações são bem importantes e os nossos ouvintes agradecem. Eu que agradeço poder estar aqui com vocês de novo e sempre que precisarem eu estou à disposição.